Bom, pessoal, continuando, como nós estamos falando do salário, não é? Estamos falando da remuneração. Agora nós vamos trabalhar uma parte aqui que é o seguinte, é o desconto. É possível desconto no salário do empregado? E aqui nós vamos falar que o desconto pelo empregador em caso de dano pelo empregado. Então o artigo 462 da CLT, no parágrafo 1º, ele deixa bem claro que em um determinado caso o empregado causou um dano ao empregador. A CLT entende que o desconto será lícito, é possível o desconto no salário, na remuneração do empregado, quando ele causa um dano. Só que existem requisitos, veja que diz aí no artigo, desde que esta possibilidade tenha sido acordada, então empregado e empregador entrarem em acordo, ou no caso da ocorrência de dolo do empregado, quer dizer que o empregado deliberadamente, por ação ou omissão, com intenção, consciência, causou aquele dano. Então aqui nós temos as hipóteses. A primeira é a previsão no contrato de trabalho. Então quando se faz o contrato, prevê a possibilidade. A segunda é o dolo do empregado, ou seja, a intenção de causar o prejuízo. Nesse caso, nós estamos vendo aqui no slide, vocês podem ler, o desconto é lícito, não é? Porque nós temos aqui o respeito às hipóteses previstas legalmente. Ok? Pus um exemplo. O frentista de posto de gasolina que recebe cheque sem fundo e esse é devolvido. Aí nós temos um OJ que deixa claro ali que é lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundo quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. Só que lógico que essa regra aqui ela não se aplica somente ao frentista. Qualquer profissão regulamentada que nós tenhamos a regulamentação e que nós tenhamos um acordo coletivo, uma convenção coletiva, aplica-se essa mesma regra legal. Bom, agora nós vamos falar de um outro tema que é a equiparação de salário. Então vamos imaginar uma empresa alfa em que o Ademilson tem um salário e na mesma função alguém de vocês tem um salário diferente. Poxa, o que está acontecendo? Nós estamos ferindo um princípio, que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Havendo identidade de função, deve haver identidade de salário. E aí o que a CLT nos traz no artigo 461? Sendo idêntica a função, então veja aqui, não são funções parecidas, são funções idênticas. Função idêntica, hein? Identidade. A todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, muita atenção aqui aos pilares da equiparação salarial. Quais seriam os requisitos? Primeiro, identidade de função entre o paradigma e o paragonado. Que é o paradigma é aquele que eu quero equiparar e o paragonado é o que deseja que o seu salário seja equiparado. Trabalho de igual valor. No trabalho de igual valor, nós temos que falar em 3 aspectos importantes, que é a produtividade, a perfeição técnica e o tempo de serviço. Prestada ao mesmo empregador. Então, não adianta nada eu presto serviço aqui na empresa alfa e quero fazer uma comparação com a empresa beta. Não tem jeito. No mesmo estabelecimento empresarial, que é a unidade física. Então, a empresa alfa tem o estabelecimento empresarial em Campos Gerais, outro em Colo do Ouro, Campo do Meio, Boa Esperança e assim vai. Só posso me referir ao de Campos Gerais. Ok, então, pessoal? Bom, o parágrafo 1º da CLT ele passou a definir legalmente o que seria um trabalho de igual valor para fins de equiparação. Será o que for feito com igual produtividade, grifem, com a mesma perfeição técnica, destaquem, segundo requisito. Agora, terceiro, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a 2 anos. Então, quero Ademilson comparado a fulano. Se fulano tem mais de 2 anos, não serve de paradigma. Se tem 2 anos ou menos, serve de paradigma. Então, destaquei para vocês aqui produtividade, aspecto quantitativo, quantidade de trabalho. Perfeição técnica, aspecto qualitativo, qualidade de trabalho. Produtividade diferente, exclui a equiparação salarial. E se a produtividade for igual? Aí temos um caso de equiparação salarial. E a perfeição técnica diferente? Exclui a equiparação salarial. E a perfeição técnica igual? Inclui.
O tempo de serviço no emprego, na função superior a 2 anos, exclui. Se for igual, tudo bem. Agora veja que a CLT não definiu se os 2 anos são de tempo no cargo ou na empresa. Muito cuidado, tá certo? Porque aquele cargo, então eu era só um mero trabalhador e agora eu virei um gerente. Muito cuidado, ok? Então fiquem de olho nisso, por favor. Bom, no parágrafo 2º ainda desse artigo da CLT, o artigo 461, ele fala que os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Então imagina que a empresa Alfa tem um quadro de carreira. Primeiro, ou adotar por meio de norma interna, um regulamento da empresa, ou de negociação coletiva, plano de cargos e salário, dispensando qualquer forma de homologação ou registro no órgão público. Então, se enquadrado nesses casos, então o primeiro deles, o quadro de carreira ou plano de cargos e salário. Ali eu já tenho as chamadas progressões. Então, por exemplo, biênio a cada 2 anos, 2%, quinquênio a cada 5 anos, 5%. Isso aqui deixa bem claro que antes o que era muito burocrático, né, precisava ser homologado, registrado, agora não, agora é feita ali a norma da empresa e já está valendo no que se refere à equiparação salarial dentro daquela empresa para o plano de cargos e salários, ok? O parágrafo 3º, ele fala dos critérios de promoções. As promoções elas poderão ser feitas por que critérios? Primeiro, merecimento e depois antiguidade. Ok? São critérios que a gente pode ver aí dentro de qualquer categoria profissional. Agora o artigo 461, ainda continuando, no parágrafo 4º, ele fala do trabalhador readaptado. Então presta atenção. Isso é um trabalhador específico, trabalhador readaptado. Em nova função por motivo de deficiência física ou mental atestado pelo órgão competente da Previdência Social. Destaque ali. Não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Por que não servirá? Porque o empregado readaptado, normalmente, ele vai ter algumas dificuldades no que se refere à produtividade, por exemplo, que nós não precisamos avançar muito, mas ele tinha uma produtividade 100, teve um problema com as mãos, com os pés, alguma coisa que atrapalha a produtividade. Então, ele não pode servir de paradigma. No parágrafo 5º, ainda nós falando da equiparação salarial, só será possível entre empregados contemporâneos, ou seja, aqueles que estiveram naquele dado momento, no cargo ou na função. Ficando vedada, destaque aí a indicação de paradigmas remoto, grife. O que é um paradigma remoto? É aquele que antes que eu pleiteasse a equiparação salarial, ele já era assim. Ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial. Então, veja, ele foi, pediu uma ação na Justiça Trabalhista e ganhou. E eu venho pedir agora? Não dá. Então, essa equiparação salarial, antes da reforma trabalhista, ela era até chamada de equiparação salarial em cadeia. Alguém foi até a Justiça Trabalhista, ganhou, e o outro ia também ganhava. Bom, e o parágrafo 6º? No caso de comprovada discriminação, veja bem, estamos tendo aqui uma hipótese de discriminação, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, então nós temos uma discriminação, por exemplo, homem, mulher, questão de sexo, ou etnia, branco, negro, assim vai, aí o juiz vai pagar. Além dele determinar o pagamento das diferenças salariais, ele vai ter que arcar com uma multa também, o empregador que causou essa discriminação. E essa multa, ela já é uma multa tarifada, ela já é legalmente prevista, em 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. Então, supondo que o teto do INSS hoje é R$6.000. Só consultar na internet a gente acha o teto exato. 50%, R$6.000, R$3.000 seria essa multa. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. É a segunda parte. Vamos agora, daqui a pouco, para a terceira parte.